Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver. Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais um programa do Movimento Orgânico, aqui pela PG2, seu canal de comunicação digital. O Acordar e Agir já está no ar nessa quinta-feira, dia 4 de junho. Bom ter vocês aqui. Espero que vocês acompanhem. Se quiserem também interagir, no próximo programa a gente pode dar uma resposta bem legal para você. Hoje o tema, ainda de certa forma correlacionando a Covid-19, a gente está hoje discutindo um tema muito apropriado, no meu modo de ver, que afeta desapego, saúde e paz. O mundo, as notícias, nossas necessidades e nossas coisas tornaram-se grandes fontes de aflição em nossas vidas. Nosso apego a opiniões, bens e pessoas provoca conflitos, nos faz conviver com angústias, ansiedades, medos, raivas e mágoas. Isso tudo, evidentemente, nos faz muito mal. Baixa a imunidade, nos deixa vulneráveis a doenças físicas e mentais. A solução para tudo isso pode estar dentro de nós mesmos. É isso que a gente vai debater com o Renan Carvalho, um dos líderes do Movimento Orgânico, e a empresária Isabel Sopa, em Florianópolis, para que a gente possa, enfim, ver o que está pegando, na verdade. Nós estamos todos indelevelmente marcados pelos efeitos colaterais da Covid-19. Renan, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos Henrique, bom dia, Bel, bom dia, nosso ouvinte, bom dia, Tiano. Muito bom, eu gostei muito desse tema aí que a Bel propôs e é uma das coisas que a gente adora compartilhar nossas experiências. Bel, seja bem-vinda, muito bom dia. Eu também quero me congratular contigo pelo tema que você escolheu para a gente debater hoje. Acho muito apropriado. Bom dia. Bom dia Carlos, bom dia Renan, bom dia ouvintes. É um tema que ele, de certa forma, a gente fala sempre sobre ele nos programas, né? Mas hoje um programa específico para ele. E acho que, Carlos, tu até foi bastante modesto em dizer que a gente ainda tem leves traumas aí da pandemia. Acho que tem fortes. Renan, primeiro, por que você de imediato já dispôs? Esse tema é muito bom, tem que discutir por quê? O que te pegou? Não, como a Bel comentou ali, né? Eu acho que todo programa a gente meio que traz essa questão do desapego como uma pequena sugestão, né? Como uma sugestão que a gente traz para a gente, né, viver de uma forma mais tranquila, mais feliz, dentro das situações que acontecem e se desenrolam em nossa vida. E por que não, então, a gente focar especificamente nesse aspecto, né? Focar especificamente nessa grande solução. Talvez é uma grande solução mesmo, né? E talvez seja um dos maiores desafios do nosso ser humano hoje. Bel, praticar o desapego, como é que faz isso, hein? Eu também estou querendo saber, viu? Na verdade, até o Renan, assim, para mim, ele é uma referência uma inspiração de desapego. Acho que a trajetória dele é bem interessante, assim, e eu quero seguir esses passos. Mas eu vejo uma forma, assim, um dos vários caminhos que eu vejo é pensar que na impermanência, né? Tudo tem seu fim. Tudo tem seu fim, tudo. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, a partir do momento que a gente tem essa certeza da impermanência, quando alguma coisa acaba, acho que esse apego, ele não nos traz tanto sofrimento. Então, ficar pensando sempre na impermanência, contemplando sempre essa impermanência, ela ajuda que a gente não sofra tanto quando as coisas acabam. Né? Tanto as coisas boas quanto e as ruins, que a gente também não se apegue nessa felicidade e acho que ela nunca vai acabar, essa felicidade também, né? Uhum. Enfim, tudo acaba em algum momento. Acho que isso ajuda para ir amenizando o apego. Só complementando, Carlos, sem dúvida ajuda. Eu acho que ajuda até mais um pouco a gente se desapegar até do conceito de bom e de ruim. Se a gente enxergar as coisas como coisas, né, as coisas que acontecem, as coisas que aparecem na nossa vida como coisas, a gente desapegar um pouco desses rótulos,
que são gerados pela nossa própria expectativa, né? A gente que cria a expectativa, cria o rótulo e depois fica apegado a ele. Se a gente desapegar um pouco desses rótulos e começar a enxergar mais as coisas como elas são, né? É um grande passo também para a gente sair desse apego. Muito legal. Eu acho que nesse momento está muito difícil você ficar de fora, né? Do noticiário, das coisas que te são mostradas o tempo todo. Estamos todos focados na mesma experiência que nos é apresentada. Historicamente, é um fato inusitado para a nossa geração. E por esse aspecto, é muito difícil desassociar o noticiário, as informações, do teu cotidiano. Você passar batido por isso tudo está muito difícil. E esse programa vai esmiuçar exatamente essa técnica, se é que é uma técnica, de tentar não se deixar influenciar por tanta notícia, por tanta informação. Vamos começar pelas perguntas, Renan? Vamos lá. Pessoal do Movimento Orgânico, bem ativo, bem participativo. Começo aqui com o Roger Zen, que encaminhou para a gente a seguinte situação. Está difícil ficar em casa? Você fica pensando como bom seria estar em uma praia com os amigos ou viajando? Esse padrão de desejo e pensamento está ligado à negação de não aceitar o momento presente? E ele ainda segue. Quem você obedece? Ouve. Seus sonhos, seu corpo, sua natureza, os seus padrões sabotadores, como procrastinação? Vamos dar uma resposta para o Roger, então. Começa contigo, Renan. Ufa! Eu acho que um dos grandes desafios nossos, né, é a gente entender um pouco, e por isso que é muito importante o autoconhecimento, a autopercepção, a humildade da gente estar sempre olhando para nós mesmos, né? A gente entender um pouco o padrão que existe nos nossos desejos. As coisas que a gente deseja, o quanto que elas realmente vêm, e aí eu acho que ele já coloca um pouco disso na pergunta, quanto ela realmente vem da nossa essência, vem de algo natural em nós, ou é algo que foi, né, estimulado em nós por uma influência externa. Né? Ou seja, alguém mostrou algo para nós como sendo fantástico e a gente acreditou naquilo e acha que precisa daquilo, né? E cria um desejo sobre aquilo. Então eu acho que um exercício muito importante para nós, que nos ajuda nesse momento, é a gente olhar para a gente mesmo para entender esse nosso desejo, né? Porque se o nosso desejo está muito relacionado a esse tipo de influência, muito provavelmente ele vai estar um pouco afastado da nossa realidade, nós vamos entrar numa tendência de querer fugir da nossa realidade e buscar a felicidade naquele desejo, né? E isso aí vai nos gerar esse apego, vai nos gerar aflição, vai nos gerar algum tipo de frustração, vai gerar algum tipo de tristeza pelo fato das coisas estarem acontecendo como estão, né? E não estarem daquele jeito que eu gostaria que estivesse. Então, eu acho que se a gente olhar para a gente mesmo e começar a entender que isso aí é fruto de influências e não é uma coisa que vem naturalmente em nós, e que naturalmente em nós é a gente lidar e enxergar da melhor forma possível a nossa realidade presente, a gente começa o exercício da gente limpar um pouco dessa sujeira criada por esses apegos. Agora é um exercício, né, Bel? Põe exercício nisso. Eu estava pensando da dificuldade de você exercitar e desconectar de tudo isso. É complicado. Bel, o que você anda fazendo para que isso possa ocorrer, para não te pegar como, por exemplo, pega a maioria das pessoas? Eu acho que o caminho ao autoconhecimento mesmo, assim, bem clichê. E essa fala do Renan, ela está sendo bem presente durante esse período de pandemia, assim, pelo menos para mim, assim, é uma experiência bem, bem forte de questionar se a gente realmente quer os nossos desejos. De quem que são esses desejos? São nossos ou são de uma sociedade que nos fez acreditar que a gente quer isso, sabe? Então, muita coisa que eu considerava prioridade antes da pandemia, eu já olho, nossa, não, isso não é tanto prioridade. Se vier, tá tudo bem, mas não é uma coisa que, de fato, vem de mim, né? Então, a psicanalista Maria Homem fala muito sobre isso. Eu descobri ela durante a pandemia e ela é maravilhosa. Ela fala muito. Olhe para a origem dos seus desejos, investigue os seus desejos,
muitas vezes eles são um artifício de fuga, né? Que eu acho que vai bem contra da pergunta do Roger, né? E eu tô lendo um livro sobre ecovilas, aquele Ecovilas Brasil, e tem uma ecovila que ela trabalha bastante sobre isso. Ela foca realmente na questão de que a gente usa o desejo para fugir do sofrimento, né? E na verdade, essa fuga, ela só nos traz mais sofrimento ainda. E eles descrevem sobre isso e como é importante a gente encarar o nosso sofrimento para entender de fato o que a gente deseja. Enfim, e a quarentena está sendo maravilhosa para isso. Olha só, ainda nessa pegada, o Roger, só para complementar a participação dele, ele diz assim, tanto se fala em meditação e atenção plena nos dias de hoje. Então me pergunto, com a correria do dia a dia, como viver sem que a vida passe por nós como um sopro? Usar a atenção plena significa viver no momento e se despertar para a experiência? Renan? Então, hoje em dia a gente está vendo muito, né, o uso de práticas que são muito importantes, que são muito boas, como mindfulness, meditação, yoga, né, para nos ajudar na nossa vida, né? Só que o que eu percebo muito é que se usa muito, às vezes, essas práticas de uma maneira não muito consciente, né? E o que seria uma maneira consciente? Quando a gente usa isso, né? Estando ciente de que nós estamos dando passos importantes para entender cada vez mais o nosso meio, a nossa vida, né? Então, isso aí acaba fortalecendo a gente a todo momento. Mas o que a gente percebe muito é usar, né, a meditação como um alívio de toda aquela correria, de todo aquele aquele estresse que as pessoas estão inseridas no dia a dia. Então a pessoa continua com os apegos dela, continua com, né, os planos, continua com aquelas coisas que quer a todo jeito alcançar, com os desejos fortes. E aí, isso aí vai gerando uma energia, né, muito desgastante na pessoa, que ela precisa da meditação, ela precisa da yoga para se aliviar. Aí ela vai e se alivia, como se fosse um paliativo, assim, do dia a dia dela, mas depois volta para os desejos, volta para, né, para toda essa pressão que a vida traz para ela. Então, eu acho que a atuação consciente significa a pessoa, sim, né, usar essas práticas, mas, ao mesmo tempo, ela começar a agir sobre a vida dela, no sentido de se entender, voltando na primeira pergunta, né, de se autoconhecer, de começar a eliminar racionalmente, conscientemente, tudo que está gerando esse tipo de estresse e esse tipo de necessidade desse tipo de alívio. Uhum. Olha, na condição de empresários, muitas pessoas estão vivendo a realidade da Bel, estão vivendo a realidade do Marcos Bucco, que numa pergunta bem interessante, coloca assim, ó, com as contas chegando, como lidar com o desapego e a angústia por ter que faturar para pagar tudo isso? Fiz drásticas reduções de custos, mas ainda vem uma boa parcela para atrapalhar o sossego. Será que nosso ego não nos permite aceitar a realidade e tomar as decisões que precisamos tomar para esse novo cenário? Ô Bel, de empresário para empresário, vamos lá. Nossa, eu me identifico totalmente com ele, assim, Na verdade, a gente lida com incerteza, né? Então, a gente corta custos, contando com um cenário que talvez possa vir a melhorar. São especulações, né? É tudo muito com base de especulação. Então, é saber lidar com as incertezas nesse momento, que é difícil, não sei se alguém sabe plenamente lidar com incerteza, né? É muito complicado. A gente também, na empresa, nós fizemos diversos cortes, tivemos que fazer demissões, negociar pagamentos, contando que em algum momento o cenário vai melhorar. E a gente ainda depende da indústria do turismo, que é uma das últimas que vai voltar, né? Então, realmente, isso está fazendo, pelo menos, está transbordando na empresa. Graças a Deus a gente já teve tem um background de movimento orgânico para nos ajudar, né? A ter menos apego, enfim, todo esse mindset, né? Fala chique, de um movimento de gestão diferente, né? Eu acho que o movimento orgânico nos dá bastante ajuda para enfrentar esse momento, porque a partir do momento que a gente começou a olhar para isso, a gente já foi largando algumas certezas que nós tínhamos enquanto empresários, especialmente ego, controle. Então, a gente aprende muito isso, muito, muito mesmo, e nos ajuda.
Só que não existe uma salvação, né? A gente tem... o ser humano sempre espera que venha uma salvação, alguém que cuide, e não existe isso. Então, no meu ponto de vista, eu vi que existiu algum movimento, especialmente no início, de fugir do assunto, sabe? Para tentar entender, assim, meio que um movimento até negacionista do vírus, de tipo, não, logo volta, e não quero começar a tomar as medidas. Aí não. Aí depois a gente tem que estar bem psicologicamente para, de fato, olhar de frente o monstro, né? E sim tomar as medidas necessárias. É muito fácil a gente querer fugir do medo, né? Mas enquanto empresários, eu sei que é difícil, mas a partir do momento que nós assumimos essa responsabilidade, a gente tem que arcar com o ônus e com o bônus de empreender, né? E é muito fácil também cair na vala do vitimismo, né? Então é um processo que o empresário precisa olhar para si, também para tomar suas atitudes de forma consciente, assim, também, e não... É muito fácil também estourar na ponta do mais fraco, né, dos empregados. É complicado, é bem complicado. Renan, antes que você continue dentro dessa visão exposta aqui pela Bel, queria adicionar o seguinte: ela citou um dos segmentos da economia que mais sofre, talvez demore mais para voltar, que é o turismo, e a gente sabe que aí pega o mundo todo. O que representa, Renan, para alguém que está envolto a uma crise, sabendo que todos os outros segmentos estão vivendo a mesma realidade? Isso é confortante ou isso agrava? Olha, a gente no movimento orgânico, a gente sempre tem esse padrão, sempre teve, há 10 anos que a gente está, né, de questionar tudo, de questionar o sistema, de questionar. Quando a gente entra numa empresa, às vezes para apoiar um empresário, a gente questiona o negócio dele, o modelo, por que ele faz aquilo, de onde que vem, o que representa isso em termos de papel sustentável para o mundo, sim ou não, o que ele consegue ter controle, o que ele não consegue. Então, esse tipo de questionamento, eu acho que ele ajuda muito o empresário a se desapegar de diversos padrões que ele mesmo criou quando ele empreendeu ali, começou e entrou dentro desse padrão que o mundo empresarial cria para eles, que tem que crescer, que tem que controlar, que tem que alcançar as metas, que tem que fazer as coisas certinhas para poder ganhar depois. Então, quando o empresário ele começa a pensar bem, né, sobre as situações e sobre o negócio dele, sobre como ele lida com as pessoas dentro do negócio, esse tipo de coisa, né? E ele já começa a dar pequenos passos nessa direção. Porém, quando o sistema está bom, o sistema está funcionando bem, é difícil dele pegar e se desapegar ainda. Então, a pandemia veio como uma grande oportunidade, eu acho, né, para o empresário realmente olhar e falar assim, o que faz sentido realmente eu ter dentro desse universo aqui hoje, né? E uma das coisas que está acontecendo com pequenos empresários, como a Bel e como o Buco e como o Roger, que está aí, que eu conheço, que eu acompanho, uma das coisas que está acontecendo é começar a perceber que a gente entrou em um padrão do sistema de custo fixo, né? De ter que pagar salários fixos, de ter que pagar impostos e coisas, e gerar um monte de contas fixas que... na realidade do mundo, elas são ilusórias, porque a gente não tem garantia nenhuma e não tem como ter garantia nenhuma que no futuro essas coisas continuem, né, fixas, de maneira a garantir que a gente tenha dinheiro para pagar essas coisas, né? Então, muitos dos pequenos, eles têm que rever, às vezes, o negócio mesmo, né, rever totalmente. E aí, né, o fato de estar acontecendo com outros ou não, eu acho que é irrelevante. O problema é que está acontecendo com cada um, né? E ele olhar para ele mesmo e ver, eu tenho aqui contas para pagar, certo? Só que o meu negócio, que é turismo, acabou. Não existe mais. E agora? Né? E agora? Será que eu mantenho essas contas ou será que eu tenho que rever tudo? Será que eu tenho que fechar o negócio? Será que eu tenho que virar autônomo? Será que agora é a hora de rever, né? E de sair de padrões que são escravizantes, eu diria, ou padrões que são limitantes para o próprio empresário. Por exemplo, se eu tenho que pagar um custo fixo de alguma coisa direto e isso é uma obrigação, isso é uma, né, e não tem de onde eu tirar isso, será que eu tenho como manter um negócio assim? Será que eu tenho como sustentar? E será que turismo é algo realmente tão necessário para o ser humano? Você começa a pensar, será que turismo é algo que vale tanto a pena assim? Né? E aí vem grandes questionamentos, né? Porque
talvez, por que turismo talvez esteja lá no final da fila? Porque é uma das coisas que tem menos necessidade de sobrevivência para o ser humano. O ser humano sobrevive sem turismo, né? Talvez seja uma das coisas mais supérfluas que nós criamos no ser humano. Nossa, então a gente começa a perceber esse tipo de coisa, questionar, entender e ver o quanto que realmente nós, né, estávamos em um padrão que ele não é o padrão realmente sustentável para a gente, né, Bel, viver. É profundo, hein, Bel? É muito profundo, mas são realidades que a gente já se questiona mesmo, assim, sabe? Eu acho que é muito importante, é difícil olhar para isso, mas eu acho que é vital olhar para essa situação. Inclusive, eu era uma pessoa que me considerava, não, minha prioridade é viagem para mim é investimento. Sim, é muito legal viajar, não estou dizendo que não é, mas, né, não é vital e... Não, de verdade, não é isso que me traz felicidade. Eu achava que era. Na quarentena eu consegui olhar para isso, né? E, enfim, eu achava tanto que abrir uma empresa para sanar um gap do mercado de turismo. Então, não acho que isso coloque a empresa por água abaixo, mas é importante sempre estar se questionando, sempre estar levando em consideração. Tanto que ontem a gente, inclusive, estava revendo nossa missão e... a gente concordou que em momento algum a gente vai falar que na nossa missão a gente comercializa souvenirs. Porque sim, hoje é o que nos move, mas o que nos move mesmo é gerir a empresa de uma forma diferente, é promover a igualdade social, é promover a justiça social, o empoderamento feminino. E isso vai ser com souvenir ou com qualquer outra ferramenta. Se a gente for prestar consultoria, essa vai ser a nossa missão, independentemente do meio, sabe? O meio hoje é por meio do mercado de souvenirs, que a gente tem que ser muito grato, de fato, isso que nos permite que a gente possa aplicar diversas formas de gestão que a gente concorda, né? E, enfim, mas olhar para isso é uma coisa que dói, mas faz parte da transformação. Muito legal. Olha aqui, a gente está discutindo hoje aqui no Movimento Orgânico, no programa Acordar e Agir, aqui pela página 2, o desapego, saúde e paz. E a gente está inserindo aqui perguntas, questionamentos muito bem encaminhados. A Daniela Andreoli, por exemplo, ela coloca a seguinte situação, olha, queremos paz, mas para alguns não há paz. Infelizmente ainda vivemos o racismo, por exemplo. Ela toca um assunto muito pertinente, muito de agora, né? Coisa não acontecendo só nos Estados Unidos, o Brasil também vive essa situação. E para quem sofre do mesmo, dificilmente há paz. E é difícil desapegar-se desse debate. Vocês concordam que há momento para tudo, inclusive momentos de luta e momentos de paz? Ou, quem sabe, paz em meio à luta? Como podemos conscientizar mais as pessoas com um assunto desses na paz, Renan? Muito boa essa pergunta da Dani, viu? É algo que a gente tem uma necessidade muito grande E talvez uma das grandes práticas de desapego nossa está relacionada a esse tipo de coisa, né? Quando situações extremas, às vezes, acontecem em nossa vida ou estão acontecendo com as pessoas. Eu gostaria de parafrasear aqui o Martin Luther King, nessa frase da Dani, pela questão de racismo. Talvez seja um dos que esteja mais aparecendo aí agora nas mídias sociais. Sim. Eu estava totalmente por fora de tudo que estava acontecendo aí, eu não sabia desse negócio do racismo, da morte do negro lá nos Estados Unidos e tal, essa coisa. Fiquei sabendo ontem, porque acabei vendo uma notícia de esporte lá que estava falando disso. Eu falei, mas que diabo é isso que estão falando? Então, sobre esse negócio do desapego das notícias, eu andei praticando bastante nas últimas 2 semanas. Mas quando eu fiquei sabendo ali e eu vi o que aconteceu lá nos Estados Unidos, me remeteu a 1992, quando eu estava lá nos Estados Unidos, né? E teve exatamente a mesma coisa que aconteceu lá, que gerou uma revolta absurda lá, gerou as revoltas de Los Angeles em 1992, o LA Riots, que teve quebra-quebra nos Estados Unidos para tudo quanto é lado lá, teve manifestação de tudo quanto é jeito no mundo inteiro. Ou seja, é a repetição de algo que há 30 anos atrás aconteceu, né? E que aconteceu em diversos outros momentos também nos Estados Unidos, né? Então, a questão é a gente se perguntar o quanto que nós estamos fazendo algo que realmente é efetivo para combater isso, porque nós estamos repetindo padrões, né? E se a gente não olhar para essa situação agora, da mesma forma que nós olhamos em 92, que é o que eu percebo que está acontecendo, nós vamos repetir o padrão e daqui a alguns anos está acontecendo de novo e não está mudando nada,
né? Então eu queria trazer o Martin Luther King aqui justamente numa frase dele que eu acho que é muito pertinente para esse momento, né? Eu até peguei ela aqui: a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Então, isso aí é para a gente refletir no seguinte sentido: não tem que ter luta, certo? Tem que ter amor. A gente tem que, por mais que o Martin Luther King é um cara que ele olhou quem fazia atrocidades com os negros e falou assim: não, eles não são pessoas más, eles são pessoas que não estão conscientes do que estão fazendo, e nós precisamos agir com amor para com essas pessoas para trazer eles à consciência. Então não é uma questão da gente ser submisso e nem aceitar o erro, porque isso também era parte do Martin Luther King. Ele era a gente fazer uma contestação pacífica, né? A gente fazer praticar a desobediência civil, assim como os grandes líderes como Gandhi, como Nelson Mandela também seguiram aí o exemplo do filósofo Thoreau lá, que trouxe isso num livro, e que esses grandes líderes foram seguidores dele. Mas a ideia daí é você entender que existe um erro, que a gente precisa fazer alguma coisa para corrigir esse erro, mas a gente não alimentar um ódio, uma emoção ruim, uma coisa negativa em cima disso, né? Eu já morei nos Estados Unidos, já fui, entre aspas, um latino que não falava inglês direito, no Bible Belt, que é o cinturão da Bíblia, que é um dos lugares mais racistas que existe no mundo. E olha, o racismo nos Estados Unidos é um racismo que vem da interpretação da Bíblia, se a gente for imaginar, né? Então, assim, são coisas que a gente vivendo nesse ambiente, a gente tem que realmente buscar dentro de nós entender esse contexto todo. A gente tem que buscar corrigir erros quando erros aparecem, mas a gente não pode alimentar o ódio. Então, se eu estou diante de alguém que está sofrendo de racismo, eu vou tentar ajudar essa pessoa a transpor ela mesma esse sofrimento, a buscar a paz dentro dela, independente do que os outros estejam fazendo com ela. Eu acho que esse é o nosso papel, de trazer amor para o mundo, né? E o amor, ele não acontece no combate, na luta. Se eu vou combater o mal, eu já estou agindo da mesma forma que o mal está agindo com a gente, né? Então eu acho que para a gente não repetir o padrão, nós temos que dar ouvidos aí para esses ensinamentos do Luther King e desses muito grandes líderes. E tem uma, né, antes, Bel, de você falar, para que a gente tire da consciência, da cabeça da gente que isso é sistêmico, e parece ser. Na verdade, eu sempre vou atrás de algo que você tem pregado aqui, Renan, seguidamente. A criança, quando nasce, até um determinado momento, não tem diferença de cor, não tem diferença de padrão, de tratamento, nada. Trata todos por igual. E você sempre bate nessa tecla, e me veio à cabeça agora, você lembrou Martin Luther King, eu lembrei do Renan Carvalho, falando disso, que há um determinado momento em que os adultos é que impulsionam tudo isso, né, Renan? São as crenças, né? As crenças trazem isso à tona. Eu confesso que eu fico bem em cima do muro com esse assunto, assim. Eu concordo totalmente com o que o Renan fala, e não só o Renan, né? Como todos esses líderes, Dalai Lama também, sempre combatendo com amor e com a paz a violência e os abusos, enfim, é muito complicado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu não tô livre de algumas emoções minhas, de algumas crenças minhas, inclusive, que se eu fosse a pessoa negra violentada, é meio que assim, esse não é o meu lugar de fala, e eu acho complicado, e eu consigo entender totalmente essa forma da resposta da violência, né? Eu consigo entender, eu acredito que com amor, o amor é a arma mais potente, né? Mais efetiva, mas esse assunto ainda não está bem formulado na minha cabeça para dar uma opinião certa, assim, sabe? Eu tenho muita empatia por quem está na rua, assim, muita mesmo. É normal isso, Renan, que o sentimento da Isabel é o sentimento frequente nas pessoas? É totalmente normal, e é por isso que o grande exercício nosso está sempre olhar para a gente mesmo, né? Então, assim, a gente... Não é uma situação... Às vezes a situação que ocorre é uma situação aqui na rua, não é uma situação de racismo, é uma situação de violência, né? É alguém que vem e te assalta, que faz um mal para ti, ou que faz alguma coisa, né? É a mesma situação, não muda isso, certo? E o grande exercício, na verdade, é o exercício que Jesus Cristo ensinou para nós.
né? Que é o exercício da gente, né, amar o nosso inimigo. É o amor que vai trazer à tona. Então, a gente entender, né, tem uma outra frase do Martin Luther King também que eu acho muito show, né? O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. Né? Então, por que é isso? Por que o amor é essa força capaz de transformar o inimigo num amigo? Porque isso ocorre dentro da gente. Né? É dentro da gente que a gente vai transformar o inimigo num amigo. Né? E o amor faz essa transformação dentro de nós. Então, e para a gente trabalhar isso, esse é o exercício de compaixão e de entendimento e de compreensão e de não deixar realmente que o erro persista. Então, a gente combateu o erro, mas a gente combateu o erro com esse amor. Então, a gente olhar dentro de nós e exercitar muito isso dentro de nós, né? Porque a emoção destrutiva, a raiva, a mágoa, tudo aquilo que surge no momento desse e que eu entendo, é natural que surja isso. É natural porque nós somos educados para isso. Né? Nós somos educados para esse combate, para essa... Né? Só que isso não resolve. Eu acho que a gente aplicar a racionalidade nesse momento é o mais lógico. Porque esse tipo de emoção, ele vai fazer com que as coisas perdurem. Né? Vai fazer com que daqui 30 anos, assim, 30 anos atrás eu estou vendo a mesma coisa acontecendo de novo, exatamente a mesma coisa, e se nós continuarmos com esse padrão, daqui 30 anos nós vamos ver a mesma coisa, se não pior, acontecendo de novo. O amor, ele desarma, né? Amor desarma. O amor desarma, e a partir do momento que você expõe a sua vulnerabilidade, que você abre o seu coração, você... É muito fácil que o inimigo passe a ter um pouco mais de empatia por você, mas para isso você precisa estar realmente verdadeiro com você mesmo, né? Você precisa estar bem resolvido com esse assunto. Eu acho que nós, enquanto empresários, a gente tem bastante poder nisso também. O empresário, ele tem tanto poder de estragar o mundo quanto de regenerar, né? Então, eu acho que as relações, elas precisam ser bem olhadas. E se o mercado corporativo começar a olhar para a qualidade das relações e combater, como eu estava falando, que o nosso propósito aí é querer combater desigualdade, contratar mais mulheres, contratar mulheres negras, contratar as minorias sociais, né, de representatividade social, a gente tem o que fazer, porque parece que essa situação ela nos deixa incapazes de fazer qualquer coisa, mas nós temos a capacidade de ir agindo, pelo menos de pouquinho, né, fazendo não tolerando dentro das próprias corporações qualquer forma de discriminação. Enfim, eu acho que isso já é grande coisa. Se todo mundo olhar para isso, já seria bem importante. Nossa, sabe? Isabel, que lindo que você falou. Bem interessante a abordagem profunda tua, achei legal. Vamos tocar? Vamos passar agora para o Fabrício Paulino, que vem com um assunto que a gente estava discutindo no começo do programa. Vamos voltar um pouquinho lá, porque ainda trata, evidentemente, dessa questão do desapego, da importância do desapego. Como desassociar o desapego da conotação de largar mão de tudo, não se importar com mais nada, virar um desleixado, não ser responsável? Algumas pessoas acham também que desapego é tornar-se um ermitão, portanto, dentro das questões psicoespirituais e materiais, como equilibrar a vida dentro do convívio em sociedade, familiar e consigo próprio? É profundo, o Fabrício pegou pesado aí. Vamos lá, Renan. Olha, a gente não pode julgar ninguém, tanto que a coisa que a gente mais combate a nível de movimento orgânico é julgamento, né? Então, se a pessoa, né, se desapegou e relaxou e virou um ermitão, tudo bem, é o caminho dela, ela está seguindo e talvez ela está aprendendo mais que a gente nesse caminho. Então, não é uma questão da gente julgar, né? Agora, como a gente não entrar ou não seguir nesse padrão, né, aplicando o desapego em nossa vida, isso é uma das, eu diria que uma das filosofias que a gente procura aplicar muito aqui no movimento orgânico, que é aplicar o estoicismo, que é a gente saber até onde vai o nosso controle sobre as coisas, né? Então, quando a gente efetivamente tem controle ou influência sobre alguma coisa, a gente exerce a nossa responsabilidade. Então, a responsabilidade está totalmente integrada à necessidade que a gente tem de agir sobre as coisas que estão sob nosso alcance, né? Então, todas as coisas que nós somos, nós temos a responsabilidade de agir. Isso é ser normal, natural do ser humano, né? O natural do ser humano é esse.
Então, agora, as coisas que não estão sob nosso controle ou que não estão sob nosso campo de influência, então não tem vergonha nenhuma de simplesmente ser ignorar totalmente. Para que eu vou me envolver com algo que eu não tenho absolutamente nenhum tipo de ação sobre aquilo, né? Então, eu acho que a gente conseguir separar essas duas coisas faz com que a gente desapegue, né? E, ao mesmo tempo, mantenha esse nível de responsabilidade. Muito interessante. Isabel, quer concluir? Quer dizer alguma coisa? Quero. Eu acho que a partir do momento que a gente percebe que... vamos supor que seja uma pessoa que seja um cargo executivo alto, e ela percebeu que aquele desejo, ela conseguiu olhar para si e viu que aquele desejo não era dela. Então, largou esse cargo executivo e foi trabalhar com agrofloresta, por exemplo. Então, a sociedade olha para ela como um ermitão, né? Então tem todos esses julgamentos. Então eu vejo que esses julgamentos vêm a partir do momento em que a pessoa se empodera dos seus desejos e a sociedade não aceita muito bem isso, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que tá tudo bem. Enfim, e é importante que essa pessoa que se desapegue, ela também não leve em consideração totalmente isso que a sociedade fala dela, né? Tudo bem, se eles me veem assim, faz parte, né? O jeito que eles encaram. Quantos aí fora hoje estão me olhando aqui, olhando pro Renan e falando, olha lá, um relaxado ermitão que não olha as notícias, que não sabe nada que tá acontecendo no mundo. Ô, Renan, tem algum problema eu tô muito preocupado, né? Renan, tem algum problema ser ermitão? Não, lógico que não. Né? Se a pessoa está feliz sendo ermitão, que esteja, é por aí que vai. Eu falei mais por mim aqui agora. No sítio lá, e às vezes eu digo para mim mesmo, eu não sou um ermitão, mas eu não vejo um problema em se tornar também, né? Lógico. O Neto Birger trouxe uma questão bem interessante. O Neto, numa frase só, ele diz assim: e será que a gente não pode se apegar em desapegar? Isabel, essa é boa ainda, não. Eu vi que você ironizou essa pergunta do Neto. É contigo, então. Quando ele falou isso, a minha cabeça fez assim... Eu acho que faz parte do processo também. A partir do momento que você visualiza todos os seus apegos, meio que, assim, uma parte da sua mente acende, né? Aí você olha tudo de apego que eu tenho. Aí você quer fazer produtividade no desapego, né? Eu acho que faz parte do processo de desapego, se apegar com desapego. Que é um caminho, no meu ponto de vista, né? E eu tô nessa ponte agora, assim, sabe? Pro outro lado. Eu concordo que eu tô apegada ao desapego. Mas eu acho que faz parte do caminho, assim, sabe? E tá tudo bem. Depois a gente vai... Enfim, acho que vai se desapegando do desapego. Vai se desapegando do desapego, exato. Eu acho que isso que ela falou é bem normal também, né? Quando a gente toma consciência, e é engraçado isso, né? Porque a gente tomar consciência, a gente, né, acordar para alguma coisa que antes a gente não estava acordado, né? E isso acontece todo dia. Todo dia a gente acorda para alguma coisa que talvez ontem a gente não estava acordado. E quando a gente acorda para questões como, por exemplo, o desapego é uma delas, né? Quando a gente acorda para o desapego, quando a gente acorda para... Muita gente é questão de propósito, né? Eu quero um propósito, preciso de um propósito na minha vida, né? Então eu acordo, eu não tinha um propósito, eu não estava vivendo, agora eu preciso de um, né? Então acaba que, né, pelo fato da gente naquele momento nos perceber longe de onde gostaríamos de estar, né? A gente acaba gerando uma frustração interna, uma emoção negativa dentro de nós mesmos, né? Tipo assim, a gente fica com peso, poxa vida, a gente começa a se comparar com outras pessoas que já estão na frente, a gente começa... Então, isso aí é natural do momento... do momento de despertar essa consciência. A gente está despertando, então é natural a gente continuar, a gente meio que desenvolver um apego para aquela coisa que a gente... Né? E agora, a partir do momento que a caminhada começa, né, também é natural a gente ir, né, deixa, eu tô aqui, eu ainda tenho coisas, eu ainda tenho, né, eu não tô nem aí mais para propósito pessoal, eu ainda não desapeguei de um monte de coisa, eu tenho, tá tudo bem, mas cada vez mais a gente vai caminhando nisso e a gente vai, né, o fato da gente saber disso e tomar consciência disso e estar andando nessa direção já passa a ser suficiente para a gente viver bem e desapegado dessa necessidade de chegar em algum lugar. Porque o apego é isso, a gente quer chegar em algum lugar. Renan, é natural imaginar, Renan, que o desapego se
constrói com a experiência de vida, com os anos passando, martelando, te confrontando com a realidade? É natural isso? É bem natural isso. Quanto mais experiente a pessoa é na vida, mais a tendência, eu diria que é uma tendência, mas não é uma regra, né? Sim. Mais a tendência é a pessoa ter passado por tantas desilusões importantes, desilusões úteis, né, que trouxeram um aprendizado e fizeram a pessoa não mais querer impor tanto a sua vontade mais no mundo e mais viver de acordo com o que o mundo te traz, né? O nosso exercício do movimento orgânico é trazer isso já para quando a gente é bem jovem aqui, já começar a exercitar isso, né? Porque aí nós vamos viver de uma forma bem mais tranquila, saudável, colaborativa, né? Trazendo esse mindset para cá, né? Porque, na verdade, é bem isso, né? A gente tenta controlar tanta coisa na vida e quando chega lá na frente a gente percebe que a gente não controlou nada. Esse é o problema. Isabel, o seu exercício pessoal nessa rota que foi definida aqui, tem sido positivo nesse aspecto? Tá conseguindo se desapegar de alguma coisa? Tô conseguindo, mas também tô apegada ao desapego, assim, mas comparado a antes, assim, nossa, é muito forte, assim, é muito forte. E é aquela coisa do que a gente tem controle, do que não tem controle, isso ajuda muito, o movimento orgânico traz bastante isso pra gente. Eu concordo que com o passar dos anos eu acho que a gente vai se desapegando mais, porque a partir do momento, tem um certo momento, pelo menos pra mim, que eu vi que o desapego é um remédio. E é um remédio a um sofrimento que eu encarei, que eu não fugi. Então, eu acho que quanto mais a gente vai se permitindo olhar para o sofrimento, mais a gente se permite desapegar. Muito bom. Olha, para concluir as perguntas, e hoje elas foram muitas, bacana, né? O Renato Dember fecha aqui, dizendo o seguinte: podemos dizer que quanto maior o apego, mais a pessoa sofre pelo domínio do ego? E quanto maior o desapego, mais livre, consciente e feliz ela se torna? Como fazer organicamente para trabalhar o desapego? Vamos lá, Renan. Essa afirmação que ele fez é bem procedente, né? Quanto maior o apego, mais a pessoa está vivendo, né, sob a influência do ego. Ou seja, é aquele negócio do desejo que nós falamos. Né? A gente tem o desejo de controle. A gente fala isso, trazendo de novo para o estoicismo, para o filosofia jogando. A gente tem um desejo de controlar coisas que não temos controle. Né? Basicamente é isso. Quanto mais a gente incorpora em nossa vida esse desejo por controlar coisas que naturalmente nós não temos controle, por exemplo, a gente quer que outras pessoas ajam de determinada forma e nós não temos controle sobre elas. A gente quer que o futuro seja de determinada forma para nós e nós não temos controle sobre esse futuro, né? A gente quer que, né, os nossos projetos, planos e as coisas aconteçam do jeito que a gente deseja e nós não temos controle sobre isso, né? Então, quanto mais a gente está apegado a coisas sobre as quais nós não temos controle, né, mais a gente está colocando o nosso desejo, o nosso ego para trabalhar contra a gente, e mais nós estamos alimentando esse tipo de aflição, de dor, de emoção negativa, pelo fato da gente querer algo que a gente nunca sabe se vai conseguir ou não, no final das contas, né? Então, o ego é isso, o ego é a gente querer controlar coisas que não são nossas, não pertencem a nós, né? Então, o exercício no movimento orgânico, organicamente falando, é a gente procurar entender o que não está sob nosso controle e deixar ser como são, né? Então, se eu não posso mudá-las, né, aceite-as e procure entendê-las e procure, né, amá-las, né? Ou se eu não posso controlar o meu futuro, aceite o que o presente traga e faça o melhor dele, né? Se eu não posso, né, fazer com que meus desejos se realizem, então abandone o seu desejo, arrume outro. Então, essa é a prática, né? Essa é a prática do desapego. Eu queria trazer agora o momento acordar. Que crença ou atitude você já abandonou? A gente já tem falado sobre isso, cada um dando a sua opinião, expondo aqui o seu sentimento em relação a isso, mas eu começaria por você, Isabel, desse quadro que encaminha o programa para o final. Que crença ou atitude você já abandonou? Eu acho que
que eu já me propus a fazer, que eu acho que é uma coisa que não é que já fiz, não é que acabou, eu acho que ela é constante, sabe? Mas eu já iniciei o processo, justamente o processo de autoconhecimento e a dissolução do ego, assim, né? De olhar pro meu ego, tentar diminuir a dualidade do que é meu e do que é do outro. A questão do controle também, eu sou uma pessoa bastante controladora, não sou, né? Eu, enfim, me formei uma pessoa bastante controladora e desaprender o que a Isabel teve que utilizar como artifícios para chegar até aqui, né? Livrar dessas armaduras. E isso tem tudo a ver com o desapego, e é uma jornada que eu não vejo que tem fim, assim. Eu não vou me apegar ao resultado dela também, sabe? Eu vejo que ela não tem fim, ela é eterna, assim. E o grande exercício é fazer isso sem dor, né, Isabel? A gente pegar e entender que o que me trouxe até aqui me trouxe mais, daqui para frente não precisa ser assim mais. E não tem problema nenhum com isso, né? A maioria das pessoas, meu Deus, eu sempre fui isso, eu não posso... Não tem nada disso. Eu acho que o grande desapego é a gente entender que nós estamos aqui agora sempre com uma oportunidade diante de nós. Eu vi essa semana, e vocês conhecem uma figura pública do jornalismo brasileiro, Gilberto Dimenstein, antes de morrer, e logo que ele soube que tinha um câncer, ele praticamente sepultou o Gilberto antes da patologia. E disse que aquela era uma oportunidade do renascer um outro Gilberto. Eu achei muito bacana, achei pertinente a gente colocar essa situação nessa discussão, Renan. Achei bacana porque ali ele buscou, depois da dor é que houve a mudança. E você disse ainda há pouco que não precisava haver a dor. Com certeza. Eu acho que a gente enxergar isso, a gente passa a não enxergar mais as coisas como tão más, ou tão ruins, ou tão difíceis, né? Se a gente enxergar que ele que teve esse câncer enxergou como uma oportunidade de grande mudança e de grande, né? Nós podemos, se aparecer um câncer para mim amanhã, em vez de eu enxergar como talvez uma desgraça do que está acontecendo na minha vida, eu também posso enxergar como uma oportunidade, assim como ele fez. Eu acho que isso aí é o que nos dá essa tranquilidade. Muito bom. Último quadro, Momento Agir. Do discurso à prática, o que as pessoas podem fazer já para melhorar suas vidas. Quer começar, Isabel? Quero. Eu só vou reiterar o que eu falei no programa sobre passar a se questionar se os desejos que vocês têm realmente são seus, ou se são de pessoas que estão falando para você que você tem que ter esse desejo. Ótimo. E também a questão de contemplar a impermanência, de ver que tudo tem seu começo, tem seu fim, que seja o dia, observar, olha, a noite, o dia acabou, vendo as coisas, assim, contemplar, até mesmo às vezes a morte das pessoas, a gente está numa situação maravilhosa para contemplar a impermanência. Isso acho que ajuda bastante a gente se livrar do apego. Muito bom. Renan? Eu vou por esse caminho também, da gente olhar muito a todo momento e questionar, né, o que realmente, né, faz sentido para a vida, o que realmente faz sentido para a nossa existência e o que não faz sentido, né? São perseguições fúteis e inúteis que nós colocamos na nossa vida, ou supérfluas que nós colocamos na nossa vida só como um adereço, um adorno, e acabamos nos prendendo a isso. Então, se a gente começar a questionar isso, a gente vai perceber que as coisas que fazem sentido, a gente não precisa correr atrás delas. Muito bem. Elas estão à nossa volta. Eu achei esse tema muito rico, muito apropriado e debatido por duas pessoas maravilhosas, a Isabel Sopa em Florianópolis, o Renan Carvalho em Blumenau. E foi muito legal estar à frente desse programa aqui na página 2 hoje, programa do Movimento Orgânico, Acordar e Agir, que toda quinta-feira, às 8 horas, entra no ar. Aí você pode ouvir nas outras plataformas. Eu queria, inclusive, que você direcionasse as pessoas como elas podem acompanhar o programa, Renan. Sim. No Facebook, né, do Movimento Orgânico ou da Rádio Página 2, na Rádio Página 2 mesmo. E também nas plataformas de podcast aí, quem gosta de ouvir podcast no carro, quem tá ouvindo, então no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, qualquer plataforma, você buscar lá Acordar e Agir, tem quase 160 programas nossos lá já, que você pode ouvir aí, como uma ferramenta, como uma prática para a gente começar essa nossa caminhada de muito bom. Aí, se você se deixa influenciar pela informação, por que não a do Movimento Orgânico, que direciona as pessoas e tem feito tão bem a todos nós?
ao contrário daquilo que a gente está deixando entrar na nossa cabeça hoje e fazer a nossa cabeça literalmente, que são essas informações péssimas, ruins e que nos levam a um quadro depressivo muitas vezes. Olha, foi um prazer estar à frente do programa hoje. Abraço, Isabel, obrigado pela tua participação, ter contribuído tão bem na discussão dessa questão envolvendo o desapego. Que bom, Isabel, obrigadão. Poxa, obrigada pela oportunidade, pessoal. E seguimos aí no desapego, sem apego. Obrigada, boa semana. Renan, brigadão, Renan. Valeu, Carlos Henrique, valeu, Bel, obrigado também. Obrigado ao nosso ouvinte aí, um grande abraço. Olha, quinta-feira que vem, mais um programa da série Acordar e Agir do Movimento Orgânico aqui na página 2, seu canal de comunicação digital. Gente, boa semana e até lá. Abraço. Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.